No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo arrebatada. Fechamos nossos olhos. Bendito Espírito Santo, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos em tua casa, Senhor, para te adorar, para cultuar ao teu nome. Antes de tudo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Aleluia. Ajuda-nos a melhor te servir, meu Pai. Sim, amado. Somos necessitados do teu Espírito Santo, da unção viva do teu Espírito, Pai. Desta preciosa unção que despedaça o jugo, Aleluia! que faz a vida ser transformada pelo teu poder. Possamos ter um bom momento em tua presença esta noite. Sim! Onde os nossos ouvidos espirituais, nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso espírito, completamente rendido para ouvir a tua palavra. Sim! Pois a tua palavra ela é espírito e vida. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Sim, é verdade! E é a luz para os nossos caminhos. Aleluia! Então ajuda-nos nesta noite, Pai. Toma a direção de tudo. No santo nome de Jesus Cristo. Para a tua honra e para a tua glória, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém! O pastor foi para Dom Pedro. Quem trouxe as suas Bíblias? Abra comigo em Isaías capítulo 10 e o versículo 27. Isaías 10 e o versículo 27. E depois Lucas capítulo 4. Isaías 10 e o versículo 27. Esperar os irmãos acharem. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E Lucas 4, e o versículo 16. 4, 16. E Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu
para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e o principal de tudo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Senhor Jesus, vivifica a tua palavra, tu és o autor dela, toma a direção de tudo. No santo nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Pode ser. O ministério de William Branham, não somente a vida dele, seu ministério e sua vida, traz a nós uma verdadeira realidade do que Deus pode fazer na vida do ser humano e como Deus pode se aproximar com o homem. A sua vida é um testemunho e o seu ministério é o que mostra, que esclarece o que Deus trouxe para nós. A mensagem é rica, porque ela traz o privilégio da revelação divina, que não foi algo que foi aprendido em seminário, teologia, mas que veio direto do trono de Deus. Amém. Para o ser humano. Graças a Deus. Ensinos como semente da serpente, dá aquele esclarecimento do que ocorreu no jardim do Éden, dá uma compreensão mais clara do que é o trigo, do que é o joio, esclarece a estrutura da igreja, do falso ensino e do verdadeiro ensino, mostra o rastro da serpente no decorrer das eras, e de uma forma tão simples e dedicada, através de estudos da história da igreja, tendo em sua mente o apóstolo Paulo como padrão, trazendo um estudo para o tabernáculo Branham, em um quadro formado de 7 castiçais e 7 estrelas, de uma forma tão simples. O pilar de fogo entra dentro do auditório e contorna esse precioso ensino, as 7 eras da igreja. Mais adiante, já não é mais estudo, no Monte Pôr do Sol, recebe a revelação dos 7 selos, algo muito mais abrangente ainda, porque mostra a ação de Satanás dentro da estrutura da igreja. Ele ensina que das eras vem os selos, dos selos as trombetas. Ele procurou do meio possível estudar as trombetas, mas o anjo advertiu ele que as trombetas, quem abre essas trombetas é Moisés e Elias, que estão contidos dentro do 6º selo. Das trombetas vêm as taças, os juízos, as pragas, e enfim, todo esse conjunto glorioso Deus trouxe para nós, dando a entender o propósito de Deus na face da terra. É glorioso observar porque é um ministério de autoridade divina, carregava uma unção sobre si. Por mais que pudesse ser homem, falho, mas havia uma unção sobre si, que trazia Deus à cena, ou seja, um evangelho em demonstração de espírito e de poder. Amém. Era ensino, mas também em espírito e em poder. Aleluia. Ele teve uma visão
Ele viu a cruz de Cristo, um caminho, vasos de maçã e vasos de outro tipo de fruta. E ele ficava no meio da cruz. Ele não entendia esta visão. O anjo veio e disse: esses vasos do lado esquerdo representam os pentecostais, avivamento, dons, línguas, manifestações. Do outro lado, os batistas, ensino, doutrina, conservação da palavra. O teu ministério ficará no centro, terá demonstração de espírito e poder, e a sã doutrina será conservada. Amém. Nós estamos no centro, na revelação da palavra de Deus. Antes dos mistérios serem revelados, ele procurava os estudos do Senhor Smith, fundador da igreja adventista. Os mais próximos da mensagem são os adventistas, mas claro, a milhas de distância, mas são os mais próximos, dedicados no ensino e na sã doutrina. Ele cria que o cavaleiro do cavalo branco era Jesus, estudo dos adventistas. Mas, dentro do quarto, o pilar de fogo revela que o cavaleiro do cavalo branco, do Apocalipse 6, é Satanás. E isso trouxe a luz que hoje nós temos o esclarecimento. Deus se revela ao homem e traz isso para as vidas humanas. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, este tal receberá galardão de profeta. Amém. Nós aceitamos este alarido, Aleluia. esta mensagem precursora. Maravilha. Então nós estamos no nível de receber galardão de profeta. Amém. Assim como William Branham era um precursor da segunda vinda de Cristo, nós temos o privilégio de sermos a noiva do Cordeiro, Amém. adornada pela vestimenta da palavra. Graças Aleluia. a Deus por isso, né? A mensagem, ela é rica. Deus. Ela nunca se esgota. E, Mesmo no nível intelectual, oh, ela aleluia. supera a teologia, Glória a Deus. ela supera seminário, ela supera as denominações, Amém. porque é a voz de Deus para o tempo do fim. Amém. O profeta Daniel teve um interesse tremendo de saber esses mistérios do tempo do fim, mas foi advertido: sela a visão, sela a profecia, porque isso é para o tempo do fim. E o tempo passa, e o Apocalipse 17 se cumpre. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, os mistérios de Deus seriam revelados, a qual tem prometido aos seus servos, os profetas. Maravilha. Deus é perfeito com a sua palavra. Amém. Amém por isso. Glória a Deus. Amém por isso. O Isaías 10, 27. Naquele dia, o jugo será tirado. O jugo que está no teu pescoço será tirado. Amém. E a carga que está sobre os teus ombros também será tirada, por causa da unção que despedaça o jugo. Amém. O Evangelho em palavras não consegue fazer isso, mas o Evangelho do Espírito Santo Oh, aleluia. consegue tirar a cerviz do teu pescoço e fazer de você uma nova criatura em Cristo. E que unção é essa? É a unção do Santo, a unção que vem de cima, é o revestimento do alto, o batismo do Espírito Santo, vida transformada, regenerada pelo poder vivificador de Deus.
E vocês sabem que isso produz? Isso produz liberdade para a tua vida. Talvez para quem nasce em um lar cristão e é criado na igreja, não tem entendimento do que é isso. Mas agora, vidas escravizadas do pecado deste mundo, vidas que antes andávamos conforme o curso deste mundo, receber o Espírito Santo é o jugo ser despedaçado. Maravilha. É a cerviz, a carga ser tirada por causa da palavra de Deus que é implantada no dia. Aleluia. Glória a Jesus. O ministério do Senhor Jesus era ministério de autoridade divina. Depois de ser tentado no deserto, ele se encontra aqui. Ele foi até Nazaré, cidade onde fora criado. Os religiosos diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, pode. Desde que Jesus nasça lá, pode vir coisas boas de Nazaré. Amém. Pode vir alguma coisa boa da tua vida? Pode. Amém. Se o Espírito Santo está em você, Maravilha. pode. Muita coisa boa ser gerada em você. Não é fruto teu, é fruto do Espírito Santo. É Deus em você, nascendo em você, sendo gerado dentro de você. Aleluia. Pode vir alguma coisa boa de nós? Pode. Desde que estejamos o Espírito Santo, muita coisa boa pode suceder. Mas ele não foi muito bem recebido, porque os olhos naturais olhavam ele como um simples carpinteiro. Ele foi criado ali, então os olhos naturais davam mais razão. Eles não tinham entendimento do que era aquele homem caminhando no mar da Galileia. Eles achavam que era simplesmente um homem qualquer, mas não era. O profeta diz que ele nunca procurou ser uma grande pessoa. Ele nunca tentou se projetar. O Pai é que projetava ele. O Espírito Santo que o impelia a cumprir com aquele propósito. Ele entrou dentro desta sinagoga e leu o livro do profeta Isaías, que por divina inspiração, 700 anos ou 900 anos antes, havia recebido. O famoso Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, não para condenar, mas para trazer vida, libertação, cura, transformação. Quando Jesus se deparou diante de João Batista nas margens do Rio Jordão, vocês sabem que o Espírito Santo veio de uma forma de uma pombinha e repousou sobre ele. A Bíblia diz que João Batista não o conhecia, mas quando viu a pombinha descer e a voz dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo habitar. O que era isso? Isso era uma adoção, um reconhecimento público de quem era a pessoa do Senhor Jesus. Mais adiante, Monte da Transfiguração, levou com ele 3 testemunhas da terra: Pedro a fé, João o amor, Tiago a esperança, e ali apareceu 2 testemunhas no céu: Moisés a lei e Elias os profetas. Cristo se transfigurou em glória. Oh, aleluia. E uma voz ecoou do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Isso é o que? Uma adoção.
quem é a pessoa Jesus Cristo. Aleluia. Em uma outra ocasião, uma voz de trovão ecoou nos céus, e todos sabiam ou não sabiam o que era, e ele disse: esta voz não veio por mim, mas por causa de vós. Cristo é a plenitude da divindade corporalmente, mas ao mesmo tempo era amigo de pecadores e cobradores de impostos. Jesus gosta de pessoas assim, simples, que reconheçam as suas condições e que reconheçam a dependência da sua misericórdia. Graças a Deus por isso. Jesus caminhava acima dos sentidos naturais. Teve uma certa ocasião em que ele entrou dentro de um barco e cruzou o mar da Galileia para ir numa cidade chamada Cidade de Gadara, que você conhece muito bem essa história. A Bíblia narra que uma grande tempestade se levantou em alto mar. Sabe por quê? Os demônios sabiam o que Jesus estava a fazer. Então, uma legião de demônios se levantou para uma grande tempestade em alto mar. Mas Cristo é o Messias, ou seja, o ungido de Deus enviado para aquele tempo. Amém. Ele é o profeta de Deuteronômio capítulo 18. O Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. E esse era o profeta dos profetas. Porque os outros profetas diziam: assim diz o Senhor. Mas Jesus não. Eu, porém, vos digo: Amém. os teus pecados te são perdoados. Ou seja, Deus manifestado em carne humana. Ele estava acima da tempestade. E ele continua acima de qualquer tempestade. Amém. Ele está acima de qualquer problema. Ele está acima de qualquer depressão. Aleluia. Ele está acima de qualquer enfermidade. Glória a Deus. Basta você crer nisso. Amém. E tomar Deus em sua palavra. Amém. Até o ponto que o óleo do Espírito caia sobre você. E você tenha um entendimento em quem você tem crido. Amém. Nós não servimos uma religião, Glória a Deus. nem um conjunto de regras, mas um Deus vivo que ressuscitou dentre os mortos. Talvez você se acomode com a mensagem. Talvez você se acomode pelo tempo de pertencer à igreja. Mas saiba, Deus pode levantar das pedras filhos de Abraão. Amém. O mundo sobrenatural entrou em cena. Quando ele pisou o pé na cidade de Gadara, aquele homem se levantou dos sepulcros e veio em direção a Jesus, possesso. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou aos seus pés e o adorou. E disse: por que viestes nos atormentar antes do tempo? Os demônios reconhecem quem é Jesus. Religiosos olham para Jesus e dizem: Beelzebul, filho de prostituição, carpinteiro de Nazaré. E os demônios dizem: por que viestes nos atormentar antes do tempo? O que é o mundo sobrenatural?
Diz o irmão Branda que aquele gadareno tinha uma família. Ele tinha uma esposa. Ele tinha filhos. Mas agora não podia mais ir para casa. A cidade era uma cidade levada ao comércio, já tinha prefeitura. E onde esse homem caminhava, as portas eram fechadas devido à possessão demoníaca. Ele carregava um jugo sobre si. Ele carregava uma carga sobre os seus ombros. Psicologia não ia dar conta. Todos os recursos humanos não dariam conta deste homem. Mas chegou o dia o dia da sua visitação. Cada um de nós, irmãos, temos o dia da nossa visitação. Amém. Ou para misericórdia, ou para juízo. Jesus não queria muita conversa e expulsou o demônio deste gadareno. Ele já estava em sua sã consciência, sentado ao lado de Jesus. Agora, a civilização de Gadara não reconheceu o dia da sua visitação. Eles olharam para Jesus e, por causa da perda dos porcos, mandou o Senhor Jesus se retirar do local. Tem muitas pessoas que o peso do coração, a soberba, fala mais alto do que a visitação do Espírito Santo. É um coração endurecido por causa da ganância, da soberba, a confiança nos bens, que um dia não sobrará nem raiz e nem ramo. Ele estava desejoso. Ele falou para o Senhor Jesus: deixa-me ir contigo. Ele queria o discipulado. Ele queria entrar para o discipulado. Mas Jesus não disse para ele vir, mas assim, fez dele uma testemunha. Não discipulado, mas fez dele uma testemunha. Vai, anuncia aos teus o quanto Deus teve misericórdia de ti. Aleluia. Retornou para o seu caminho, não encurvado, cabeça erguida, porque não tinha mais jugo e não tinha mais carga sobre os seus ombros. Aleluia. Estava livre por causa da unção que o libertou. Diz o meu profeta na mensagem, o maníaco de Gadara: quando esse homem chegou na rua da sua casa, sua mulher estava lavando roupa e a sua criança, o seu bebê do lado. Quando a criança avistou o pai, como de costume: mãe, lá vem o pai, vamos nos esconder dentro de casa. Ele escutou isso e bradou em alta voz: pai, não há mais necessidade de fechar a porta. Algo aconteceu comigo pouco tempo atrás. O Nazareno cruzou meu caminho. Tirou o jugo do meu pescoço. Tirou a carga dos meus ombros. E retornou para o seu lado. É isso que o Evangelho faz. Te liberta e te transforma. Faz você caminhar em um lugar espaçoso. Amém, amém. Faz você herdar uma herança incorruptível. Amém, Jesus. Que herança é essa? Vida eterna. Amém, Jesus. Zoe dentro de ti. A Zoe de Deus dentro de ti. Oh, glória a Jesus. Amém, amém, Jesus. Não é a casca, é o germe de vida que está dentro de ti. Amém. Amém, Jesus. A casca é corruptível ainda. A casca é
A casca é corruptível, mas o germe de vida é eterno. Amém. Dentro de você, Glória a Deus. que te mantém de pé, Aleluia. prosseguindo adiante, reconhecendo o dia da sua visitação. Então Cristo está acima dos demônios. Cristo está acima de tudo. Amém. Porque Ele é chamado de o grande conquistador. Vocês sabem que a unção do Espírito é algo sobrenatural, que vai além do conhecimento humano. A necessidade é que as pessoas precisam ser mais sensíveis a isso. Muitas vezes, nós confiamos no braço da carne, ou nos apoiamos nas pessoas próximas da nossa vida. E nós não temos esse tipo de experiência do que é vencer na unção do Espírito Santo. Não digo uma unção maravilhosa, gloriosa, mas um grão de areia da unção do Espírito é o suficiente para você vencer este mundo Amém. de Satanás. Glória a Deus. A unção é o próprio Espírito Santo dentro de ti, Maravilha. mas aí manifestado em você, tomado por aquela unção. Houve um dia em que uma nação foi ameaçada por um gigante. E não adiantava ser amigo do rei. Não adiantava ter uma bela espada na cintura. Não adiantava ter a melhor couraça de batalha, de guerra, o capacete ou o escudo. Não adiantava isso. Para esse tipo de desafio, teria que ter uma unção para vencer aqueles. Não bastava ser o mais influente da igreja. Tinha que ter um particular, uma unção sobre si, para derrubar aqueles gigantes. Diz o irmão Branham, aquele garoto de 17 anos, não sabia manejar uma espada, mas ele tinha experiência com Deus no deserto. E ele sabia muito bem em quem ele tinha crido. O profeta diz, eu gosto de pessoas que sabem o que estão fazendo. Não é maravilhoso? Amém. Caminhar por um caminho da qual você foi ordenado por Deus. E tu sabe que tu estás caminhando ali, não é você, é Deus pavimentando o teu caminho. Amém. Ou seja, tu sabe o que tu está fazendo. Tu tem noção. Deus está nesse negócio. Amém. Talvez vai ter caverna escura. Vai passar fome. Vai ter os momentos de fora da lei. Vai ter os momentos de obscuridade. Mas aquela unção não te deixa. Amém. Ela te acompanha. Ela te anima. Ela te sustenta. Amém. Primeiramente foi de forma gradativa vencer o urso. Amém. Deus deu graça. Depois do leão. Amém. Deus deu graça. É de fé em fé. É de glória em glória. É em novidade de vida. Amém. Ele não se acomodava com experiências do passado, como foi pregado semana passada. Davi atualizava as suas experiências. Até chegar o grande desafio. Um homem revestido com couraça de bronze, um capacete que somente um filete era a sobra que mostrava a testa. Nunca. Somente Deus
enquanto ele girava aquela pedra, a unção estava sobre si. Ele estava na linha do dever. Quem acertou não foi Davi, Deus. Amém. Davi só se sujeitou à liderança do Espírito. Glória. Aleluia. De forma gradativa. Golias foi derrubado por uma pedra. Foram pegas 5, mas foi somente uma o suficiente. Quando o gigante caiu por terra, então foi pego a própria espada e o pescoço foi cortado. Aquelas pedrinhas eram banhadas no mel e colocadas no seu alforje. Banhadas com mel e colocadas no seu alforje. E hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o seu alforje. E nós somos estas pedrinhas banhadas no mel de sua palavra. Amém. Que qualquer momento você pode ser essa pedrinha nas mãos de Deus para derrubar o Golias da tua vida. Oh, irmão, isso é verdadeiro, é real. Não é historinha do passado, não. É real isso. Os anos se passaram, né? O tempo passou. Saul queria o couro dele. Foi para a cidade de Nob. Ali habitava o sacerdote Aimeleque, pai de Abiatar. Depois serviu de ajuda em seu tempo de fora da lei. Quando chegou na casa de Nob, o sacerdócio, pergunta: anos depois, tens alguma arma para mim aí? Ele tinha até esquecido. Aimeleque disse: eu não tenho nenhuma, somente a espada da qual tu matastes Golias. Ela está aqui, envolto da estola sacerdotal, dentro do Santíssimo Lugar. Uma experiência guardada no Santíssimo Lugar, que no momento que ele havia se esquecido, estava ali, guardadinha para outro tipo de batalha. Leve isso para o espiritual da tua vida. Talvez tu se esqueça de certas experiências lá atrás, mas está guardado. Está guardado. Amém. Vai chegar uma hora que vai despertar. E tu vai desfrutar novamente a unção sobre si. Maravilha. A espada da qual tu matastes Golias. Houve um tempo em que uma nação inteira se deparou diante de um mar vermelho. Teria que ter algo sobrenatural. Só bater com um cajado na água não daria certo. Tinha que ter a unção sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo é nos dado por medidas. Cada um de nós tem uma medida do Espírito Santo. Amém. Queira ou não, por mais que esteja sufocado aí dentro agora, devido à vida que está levando, mas está ali, não sai. Só que camadas vão tapando. Camadas. A dúvida, a incerteza, o medo, o desejo de orar. Vai criando camadas grossas. E aquela vida que está dentro de ti acaba sendo bloqueada. Não é tirada, é bloqueada. Devido ao curso da vida que você escolhe. É nos dado livre-arbítrio. Vivemos num mundo de investimentos. Uns investem em casamento e as áreas espiritual é um pouco deixada de lado. Outros investem em lado financeiro e a área espiritual é deixada de lado. E assim vai.
E assim vai. Vai vendo o fogo do Espírito se extinguir, desaparecendo, por causa das decisões que toma. Até senta no banco, ouve a palavra, mas fluir de tal forma como antigamente, nunca, devido às decisões da vida. Mombrana começou a ter um tipo de companheirismo com os ministros. Homens de Deus. Jack Coy, Oswald, tantos outros pregadores de cura divina acompanhavam as campanhas brancas. Allen, companheiros, homens de fé, Oral Roberts, mas o anjo veio falar com ele. Billy, tu estás andando com muita gente, para andar comigo tem que ser sozinho, mas olha, andando com homens de Deus. Billy, estás andando com muita gente, para andar comigo tem que ser sozinho. Senhor Jesus falando isso. Nós ouvimos muitas vozes, e não estou dizendo que vozes maldosas, até bons conselhos nós ouvimos, mas não está na tua alma aquilo ali, não testifica no teu espírito aquilo ali, não que é algo contra, mas é que Deus tem uma outra avenida para você. Amém. Deus tem um outro tipo de área para tu desfrutar. Aleluia. Hebreus 11 diz que Abraão, Isaac e Jacó eram herdeiros de uma mesma promessa. Mas olha a história. Eram iguais? Não. Velho patriarca teve que pegar uma mata e fazer uma estrada de chão. Asfaltar, colocar quebra-mola, semáforo. Abraão teve que lutar para conquistar o que teve. Isaac, bercinho de ouro, nome dado antes de nascer, chave de prosperidade, tudo na mão, só caminhar no asfalto. Jacó nasceu lutando, agarrado no calcanhar do irmão, viveu lutando e morreu lutando, mas herdeiros de uma mesma promessa, mas chamadas diferentes. Forma de Deus tratar. Paulo diz que a igreja ela é a multiforme e sabedoria de Deus. Amém. O profeta diz que a igreja ela é um ramalhete de flores, de várias cores, de várias espécies, de várias formas de produzir os seus frutos. Billy Graham não pode ser eu. E eu também não posso ser Billy Graham. Fizemos parte da economia de Deus, mas cada um com seus valores, Amém. com seus princípios. Esse é o nosso Deus. Amém. Glória a Jesus. O que nos falta é despertar o que está dentro de nós. O que Deus tem para nós. Tomar posse das nossas promessas. Amém. Despedaçando o jugo das nossas vidas. Porque podemos vir para a igreja e ter uma mente enjaulada de acordo com a nossa maneira de pensar. Uma mentalidade fragmentada em relação àquilo que Deus tem para nós. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E os nossos caminhos também não são os seus caminhos. Os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Amém. Agora olha o que é a unção do Espírito ou Deus tratando com alguém. Mensageiro da época. Nasce. Vai para o Arizona. Na mentalidade dele,
trabalhar com cavalos, fazendo, não tendo compreensão do que foi chamado a realizar. Entra dentro de um ônibus, por mais que ainda não seja convertido, ainda carrega sensibilidade espiritual, sentindo aquela opressão dentro do ônibus. Olhou em sua direção e lá estava uma astróloga dentro do ônibus. Ela se aproximou até ele e disse: você sabia que você está debaixo de um sinal? Ele já tinha tido uma experiência com uma cartomante no parque, e outra vez agora uma astróloga. Você sabia que você está debaixo de um sinal? Você sabia que eu consigo ver a luz da tua áurea? E ele foi menosprezando e não dando confiança. Os pregadores nunca falaram nada para ti. Eu não tenho nada a ver com pregadores. E foi se retirar. Você mora com quem? Moro com meu pai e minha mãe. Mas ela já sabia. Não, você é um homem solitário. Você tem um chamado para o oeste. E se eu disser para você a data do teu nascimento, você crerá? Apavorado. Então diga: 6 de abril de 1909. Apavorado. Você não sabia que você está debaixo de um sinal? Que quando você nasceu, houve mudança nas constelações, como foi o nascimento do bebê Emanuel? Sim, você tem um chamado por Deus. O tempo passa, atenta? Não, vou lutar boxe. Se não é Deus na nossa vida, tem que ser Deus. É mensageiro, mas se dependesse dele, era. Fio elétrico, já era. Mas por causa do dom e do chamado, foi conservado, foi protegido. O tempo passa e depois começa a compreender o propósito do seu chamado. Começou a desenvolver, até chegar em 49, a visitação do anjo, dando-lhe a ele um comissionamento divino. 37 anos de idade, maduro, já estava pronto para lidar com a situação. Isso não é aplicado a nós, mas Deus tem algo na nossa vida. Amém. E que talvez por uma atitude infantil nós não desfrutamos do que Deus tem para nós. Verdade. Paulo fala que nós temos que desfrutar com todos os santos, comprimento, altura, largura e profundidade, e do amor de Deus que excede todo entendimento. Então, queira ou não, tem algo para nós. Amém. Se não me engano, é o Salmo 16, né? Salmo 16. As minhas caem em lugares deliciosos, pois a mim me coube uma formosa herança. Expressão de Davi, porque ele era da tribo de Judá. Então, na possessão de Canaã, a terra mais larga, comprida, seria de Judá. Mais espaçosa é a tribo de Judá. As minhas caem em lugares deliciosos, pois a mim me coube uma formosa herança. A unção abre os olhos do nosso entendimento. Nós olhamos o presente, o agora. Nós olhamos a circunstância do momento. Mas muitas vezes esquecemos do que já foi conquistado ali atrás. O preço que
foi pago para chegar até aqui. A despeito que nada substitui o Calvário, nada substitui o sacrifício perfeito. Amém. Mas para você estar aqui hoje, um preço foi pago. Amém. Vivemos num mundo de decisões e escolhas. Muitas vezes nós temos que ter perdas. Família não tem a mesma visão que você tem. Amigos de infância não vai ter a mesma visão que tu tem. Deus revelou, foi para ti. Vai largar para seguir o curso deles? Não. É insano. É loucura agir dessa maneira. Padeça pela causa do rei. Amém. E tome Deus em sua palavra. Amém. Basta cada dia o seu próprio mal. Tinha um tempo que era feito faxina aqui. Uma Cileia, uma Valéria, uma André, um Ricardo, eu, Nívia. O pastor dava umas palestras para nós aqui na palavra. Isso marcou na minha alma até 8 anos atrás. Ele disse: não é crescer apenas, é como se cresce. Não é prosperar apenas, mas é como se prospera. Não é adquirir financeiramente apenas, como tu chegou até ali. Eu posso adquirir, ser um orgulhoso, um arrogante, desrespeito os meus irmãos, as minhas irmãs, longe da essência do Evangelho, não tem experiência de uma oração de fé, não sabe o que é uma oração respondida, nunca teve uma visitação angelical, nunca teve uma palavra inspirada pelo Espírito e acha que está em vantagem. Misericórdia. É como tu chega ali. Um ministério, uma pregação, por detrás tem o quê? Tem o caráter daquela pregação. Paulo tinha um caráter por detrás da pregação dele, que era demonstração de espírito e poder. Pega o William Branham, o que está por detrás do caráter do ministério de William Branham. Ficar com a palavra. E Deus se encarregar do resto. As campanhas Branham eram bancadas pelo sistema denominacional. Quem bancava o William Branham era o sistema denominacional, a Assembleia e outras igrejas bancavam as campanhas Branham. Mas chegou um tempo, de 55 para cá, que ele fez uma retrospectiva. O anjo cruzou em mim em 46. Já faz 9 anos que eu estou discernindo o coração das pessoas e que eu estou curando os enfermos. E as barreiras denominacionais crescem mais e mais e mais. Eu tento trazer unidade entre as igrejas e mais secas denominacionais. Em 55, ele fez essa retrospectiva da vida dele. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar com o ensino da palavra. Começou a pregar o batismo, já se levantaram. Mulher pregadora, já se levantaram. Chegou um tempo que eles se reuniram. E lembrando, estás entrando em áreas da qual tu não foi chamado. Não seria bom tu ficar só com o que Deus te deu, orar pelos enfermos e discernir as intenções do coração? Mombrana se entristeceu com aquilo. Eu vou ficar com a palavra. Eu não vou mais então participar dessas campanhas. O comitê colocou isso. Ou tu para, ou nós não bancamos mais as tuas campanhas. Ficou com a palavra. 55 para cá. Os anos se passaram. No aeroporto, uma mulher fala em língua estranha.
E ali estava o intérprete das Nações Unidas, que numa língua francesa conseguiu interpretar aquela palavra. Gloriosa decisão tu tens tomado. E ficaram com a palavra. Porque esta decisão é a minha decisão. Tem decisões que tu toma que não é você. Deus tomando por você. Não é a tua, é a de Deus tomando por você. Gloriosa decisão tu tens tomado. Porque esta decisão se resultará na tremenda vitória do amor de Deus. Graças a Deus. Amém. Temos 7 eras da igreja. Temos os selos revelados. Temos uma mensagem precursora por causa de uma decisão. Aleluia. Princípios. Um homem tomado pela unção faz os olhos do entendimento serem iluminados novamente. Compreender a perfeita vontade de Deus. Existe aquele caminho que tu caminha, mesmo estando na igreja. Aquele caminho que tu caminha. E que lá na tua alma tu sabe que precisa uma obediência maior. Que precisa de uma entrega maior. Lá na tua alma tu sabe disso. Amém. Porque é a forma de te se render completamente a Deus. E sabendo que Deus é um Deus que é rico em misericórdia, Ele vai sendo longânimo. Ele vai deixando, até que nós caiamos em si. E retornemos para aquele caminho a qual está guardado para nós. Se você é um eleito, já vou encerrar, um eleito predestinado por Deus, aquela posição do corpo de Cristo não será de outro, é sua. Amém. Só ficará vazio até você retornar. No outro não tomará lugar. Porque isso é predestinação. Deus te escolheu para cumprir com aquele programa. Amém. Pode levar anos, meses, e não dar nenhuma atenção a isso. Mas vai chegar uma hora que tu vai retornar por aquele caminho e vai tomar aquela posição no corpo de nosso Senhor Jesus. Nos colocamos de pé. Feche os olhos.